Tiago, capítulo 1. Versículos 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Está escrito assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Esse é um tema que muito de nós não gosta, é sobre provação de Deus. Deus prova cada crente querendo o aperfeiçoamento e que ele seja melhor amanhã. Deus tenta? Não. Na palavra que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Mas tem uma Bíblia aí corrigida que fala que Deus tenta. Na sua? Tem várias tentações. Quando você conhece a natureza de Deus, no versículo 13 diz que Deus não pode tentar para o mal. A natureza de Deus, Deus é bom. Fere a natureza dele para tentar alguém. Deus prova. E Tiago especifica bem, ele fala que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência. Agora, uma outra coisa. Todos os crentes vivem debaixo de provação? Porque se nós vivêssemos debaixo de provação, não seria. A provação é um teste de Deus para melhorar a nossa vida cristã. Pastor, eu acho que ele só submete o filho à provação quando ele percebe que o filho já está alguma Se deficiência. estiver na presença dele, ele seria tentação. Se você tem um filho que te obedece e o outro não, mas você quer o bem de todos eles, você sabe que o que te obedece é mais fácil você produzir, e o outro você tem que deixar de castigo, para que ele amanhã não quebre a cara. Deus faz o mesmo tratamento conosco. Pessoas, por isso é importante nós submeter a Deus. Quando Deus permitiu os dois filhos dele que uma vez, ele estava com milhões a ele. Filho dele? O que você acha? Eles pecaram, eles sofreram, eles morreram, não viram nada, eles nem sabem por que eles morreram. Não, eles foram numa guerra. Eles foram numa guerra e lá na guerra eles morreram. Eli, quando sabe da notícia, ele cai para trás, ele estava com 98 anos, quebra o pescoço e morre. Mas tudo porque eles tinham um compromisso de santidade e eles não. Nós falamos isso na semana passada.
Eles eram sacerdotes. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Eles prostituíam de frente do tabernáculo do Senhor. E quando metiam a carne lá, a carne que não era proibida comer, eles faziam um churrasco dela. E Deus não brinca com essas coisas. Deus é muito sério. E como ele acobertou, ele foi penalizado. Deus disse: você honrou mais a seus filhos do que a mim, você vai morrer. Aí é juízo. Aí aí é juízo. Nem aprovação, aí é juízo. A aprovação, veja, se eu procuro obedecer, se eu submeto ao tratamento de Deus, muito difícil a aprovação nos atingir, porque eu estou debaixo da obediência. A aprovação de Deus é uma deficiência. Veja, nós hoje, com a correria do mundo, nós andamos apavorados e sem paciência. Então, estamos sujeitos à provação, tribulação. Romanos 5:3 diz que a tribulação produz paciência. Na outra versão diz: a tribulação produz perseverança. Enquanto você não acalmar o coração, o seu teto vai ser atingido. Se você descansa em Deus, se você estabelece confiança no Senhor, não tem motivo para você andar apavorado. E quando as pessoas andam apavoradas, você pode saber, logo aparece uma provação. E toda provação é temporária. Ela passa. E nós temos uma garantia na provação, que todas elas nós somos convocados à vitória. Leia Romanos 8:35-37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo faz uma relação de situação que nós podemos passar. Ele fala tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Então ele está dizendo que nós estamos sujeitos a isto. E ele diz que lá no final, por amor do Senhor, nós somos entregues todos os dias, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Se você ler, aí é para ficar no coração, 1 Coríntios 15:57, tá? Nós já temos uma decretação de Deus, de vitória. As graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é garantida. Então, por isso que Paulo fala que todas estas coisas sobrevêm, mas ele já tem a garantia da vitória. Jesus venceu na cruz. Ele venceu o arqui-inimigo, Satanás. Mas ele te entregou a vitória nas mãos. Então, toda aprovação, por isso que Tiago fala, tende por motivo de muita alegria.
Nós não entendemos o plano e o projeto de Deus. Aí vamos para o canto, murmurar e reclamar. Aí você fica debaixo da aprovação. Você tem que alegrar porque você está passando. Deus quer algo melhor de você. Você tem alguma deficiência, Deus quer te levar a um degrau mais alto. Então você vai passar pela aprovação. E toda aprovação de correção de conduta e caráter é fundamental para o nosso crescimento. O que ajuda o crente, o crescimento do crente, o crescimento espiritual nosso? Meditando a palavra de dia e de noite. A palavra é o alimento espiritual nosso. Então nós temos que conhecer e nos alimentar dela. Irmãos, está difícil. Não sei se a situação, a estrutura mental das pessoas tem mudado, porque antigamente uma pessoa aprendia a ler na Bíblia e a pessoa guardava. Hoje a pessoa lê e não guarda nada. Você fala, A minha mãe aprendeu a ler. hein? Eu conheço gente que aprendeu a ler, só lia a Bíblia, não sabia ler outra coisa e guardava. Hoje a pessoa lê, já leu quantas vezes? 5 vezes, mas não guarda nada. Minha avó está com 91 anos, ela guarda bastante. Ela recita. Não sei muito. se é situação ou mentezinha, não sei se esses hormônios que tem na alimentação, a pessoa não guarda nada. Na flor do conhecimento. Ela cita. Aí você começa a ler e ela vai falando. Primeiro que, como diz a Naval, cavalo velho. A gente se interessa ver a vida acontecer e tem que ler daqui. Veja, eu ouvindo esse médico que trabalha na cabeça, neurologista, não é? O que negócio da mente é neurologista. Ele dizendo que a mente humana é capaz de guardar, mas as pessoas só guardam aquilo que lhe interessa. Ele falando isso, um depoimento, que as pessoas guardam o que interessa. Então ninguém interessa não, porque não tem ninguém guardando nada. A Bíblia é o livro de Deus, é o tesouro escondido, teria que guardar. Hein? Essa consciência que a gente está aprendendo no dia a dia, de que é a palavra de Deus, que isso aqui é o mais importante que pode. Olha, é o livro mais importante que existe. Fala-nos de Deus, fala da pessoa de Deus, traz a revelação de Deus a nós. Por que lá atrás aquelas pessoas quase semi-analfabetas guardavam? Tem coisa mais interessante do que a Bíblia para nós. E a Bíblia tem que ser para nós suma importância. Amém. A Bíblia é um dos fatores que nos dá crescimento. Outro, estudo da palavra com pessoas mais experientes, mais maduras. E eu sentei, irmãos, em banco de estudos muitos anos. Quando eu era adolescente, de manhã, tarde e à noite. Nós tivemos um pastor aqui em Paú, ele foi até assassinado. Eu reputava aquele pastor como o maior ensinador da Bíblia, Deneval, José Deneval Mendes. Eu não perdia, ele sabe disso, eu não perdia um culto de ensino dele. Eu
Eu saía de Itapuã, ia para Paú, passava 21 quebra-molas. Tinha 21 quebra-molas na estrada. Tinha mesmo, que eu morava ali em Vila Batista, tinha mesmo. Eu vinha para assistir os estudos dele. Tá? Então, isso ajuda o crescimento. E tudo tinha sido antigamente, era a igreja cheia, não achava lugar para essa. Outra coisa é a nosso momento especial com Deus em oração. Nós precisamos ter um momento de oração com o Senhor. Extrair da oração a resposta e as experiências. Porque quando nós pedimos ao Senhor, Ele responde a nossa oração. Glória a Deus. Se você tiver curiosidade de anotar no caderninho todos os seus pedidos, você vai fazer o checklist depois. Você vai ver a resposta de Deus. Nós tínhamos isso, lembra? 94 mais ou menos, né? A gente fazia comunhão, a gente anotava os pedidos. Chegava no final do ano, ok, porque Deus respondia todos. O salmista, no Salmo 116, ele diz: eu amo ao Senhor, porque Ele escuta as orações. Responde. Então esse tipo de experiência nos fortalece e nos dá experiência. Então nós precisamos de crescimento. E outro é aprovação. Por isso que você não deve jogar fora, reclamar, murmurar. Você tem que dar graças a Deus e se alegrar. Deus quer algo de você. Ele te leva para o estreito porque Ele quer algo melhor de você. A Bíblia diz que tem tentação provocada por nós e provocada também por Satanás. E Deus entra em nosso socorro, não permitindo que ela ultrapasse a nossa força. Está lá em 1 Coríntios 10 e 13. Ele entra com prontidão para dar o escape para nós. Então Deus não permite, porque tentação, irmãos, o propósito dela é queda. 10 e 13. Possais suportar. Então ele fica olhando. Se ultrapassa a nossa força, ele entra em ação, dá o escape e nos livra da tentação. Por isso que Jesus, quando ele ensina a orar, ele fala assim: não nos deixe cair em tentação, para não cair, para não passar do nosso limite. Isso aí. Tá? A provação, nós passamos por ela, até Jesus passou. Nem Jesus, sendo filho, ele ficou livre da provação. Capítulo 5 de Hebreus, versículos 7 a 9, diz que ele, sendo filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele passou. Então nós temos que preparar. Pedro fala assim, né? Se ele apanhou, prepara o lombo que você vai apanhar também. Está na Bíblia. Na versão minha, né? Na versão da Bíblia. Parafraseando.
Ele mesmo falou isso para Jesus, não teria lição. Não terei, mas o escritor fala que ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Ainda que ela fuga, perdeu o mesmo para que padecia. No capítulo 4, 1 Pedro, versículo 1, Pedro fala: ele, sendo filho, sofreu, amai-vos também com este pensamento. Então ele está dizendo: prepare. Não, 4 e 1. Ora, 1 Pedro 4 e 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, na minha versão é: se Cristo apanhou, então prepare que você vai apanhar também. fica de mansinho, não chore não, porque Pedro está falando: arme com este pensamento que a coisa vem sobre você. Então, e Tiago fala que nós temos que ter a aprovação como motivo de alegria. Jesus também falou assim: não é o discípulo maior do que o seu mestre. Se eu for perseguido, vocês também serão. Se vocês também Eu também fui ouvido, vocês também serão ouvidos. Então também quer dizer que a gente ia sofrer. O modelo é isso. Quando você lê, esse é o versículo introdutório, já decorou? Já era para decorar. Tem outra palavra que fala. Ele fez ontem, começou ontem o discipulado, eu dei 3 versículos pequenininhos e era para ter decorado. Ontem. Aquele 1 Pedro 1 e 21 diz: para isto foste chamado, que Jesus Cristo sofreu, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Teria que todo mundo que faz discipulado decorar esse versículo. Hein, pastor? Tem uma passagem que diz que nós receberemos, se nós deixarmos nossa vida por amor de Cristo, muito mais. Nós receberemos mais amigos, mais bem, coisas boas em nossas vidas, mas também mais perseguições também. Está lá em 10:29 de Marcos. Os discípulos perguntaram ao Senhor: e nós que deixamos tudo, o que vai acontecer conosco? Vocês vão ter bênção, vão ter 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais pais, 100 vezes tudo, Inclusive, também 100 vezes mais tribulação. Essa é a promessa. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição e na era futura a vida eterna. E com eles perseguição. Então a proposta de Cristo, do Evangelho, é essa. Capítulo 2 Timóteo 3 e 12 diz assim: todos quantos querem piedosamente servir ao Senhor padecerão perseguições. 2 Timóteo 3 e 12. Então ele diz que todos que querem, quanto mais você se aproxima de Deus, mais a coisa estreita. Todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Só que hoje eles estão produzindo um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho de facilidades. Só que Jesus disse: a porta é estreita. Eu não sei como que as pessoas estão escancarando as portas, tanto de pecado como de entretenimento. O evangelho não é isso. O evangelho você tem que tomar a cruz todo dia. Você tem que fazer um esforço hercúleo para dobrar o joelho e orar, porque um friozinho desse, você só vai acordar às 10 da manhã.
Ainda mais quem é aposentado, né, Lenilson? Não? Você pega um friozinho desse para levantar de madrugada para orar, quem que vai fazer isso, gente? Se não tiver a carne mortificada? Tem a questão assim, a aprovação, que é uma aprovação da parte de Deus, que é por isso que Ele permite, certo? Mas também, e tem uma dúvida, quando é aquela aprovação por nós, porque nós desobedecemos, porque como que identifica para ir para agradecer eles? Você viu o capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 13? Não vem sobre vós nenhuma tentação, senão humana. A gente sabe. Quando você pisa fora, você sabe. Porque nós temos uma pessoa que nos orienta, Espírito Santo. Você sabe na hora. E aí é o seguinte, cada causa, cada ação vai ter uma causa. Você entra naquele princípio de Gálatas 6 e 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo quanto o homem semear, ele vai colher. Esse princípio é um princípio universal. O que você fizer vai respingar lá na frente. Tá? Então, se não me engano, capítulo 1 de Tiago mesmo, versículo 12 e 13, leia aí. Bem-aventurado. Tentado, diga, que Deus foi a minha Não, a sua é corrigida. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, Isso aí. a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora o 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, o versículo 12 diz que vem uma aprovação de Deus. E eu sempre digo o seguinte: a aprovação de Deus é como um banco escolar. Você vai no final, agora é final de semestre, todo mundo passa pela prova. Você tem que fazer uma prova para ver se você passou para o semestre seguinte. É ou não é? E quando você não passa, o processo é o mesmo com Deus. Por isso que diz, depois de aprovado, você vai receber a coroa. Então você entra no funil, tem que passar, e toda a prova de Deus é uma prova ao vivo. Não é uma prova hipotética, é uma coisa real. Quando você tem qualquer coisa que Deus está trabalhando em você, você pode saber. Por exemplo, você tem dificuldade de perdoar, mas você foi convencido pelo Espírito que precisa perdoar, e você entra no processo, porque não é fácil, para você aceitar a Bíblia como mandamento, e você submeter a ela e fala, eu vou daqui para frente. Vai te acontecer um caso que você vai ter que mostrar se você está pronto para perdoar ou não, ao vivo. Você tem alguma pendenga lá atrás que foi difícil perdoar, mas agora Deus vai te provar com uma coisa assim. Quando nós cometemos alguma coisa fora da vontade de Deus, nós estamos submetidos a uma aprovação.
é muito comum, vou falar uma coisa aqui que muita gente já passou aqui na igreja, entre vocês. Escapou alguma coisa contra alguém. E essa pessoa fica sabendo. E aí ela vai tirar satisfação. Está vendo que saia justa? Hein? Ao vivo. Aí, a consequência disso, a relação, se não tiver o amor de Deus, vai ficar estremecido. Pode. Quem perdoar? O ofensor ou o ofendido? A Bíblia diz os dois. Porque veja bem, se alguém Isso. fez, não é ninguém, aí. Aí eu vou ter que pedir perdão a ele, ou ele não vai pegar essa Veja, a igreja é um corpo. Nós somos parte desse corpo, interdependentes uns dos outros. Mateus 5:23 diz: se você chegar aqui, adoração, e souber que uma parte do corpo está estremecido, está olhando com a cara virada para você, você tem que deixar tudo e ir lá acertar com ele. Você não fez nada, mas você soube. Você fez sua parte. É a ela com Deus, não é você. Mas aí essa relação já fica sem conseguir. Paulo diz: se depender de vós, tende paz com todos. Porque tem gente que não quer. Você tentou. Você tentou. Eu sei, mas veja, para minha consciência, eu vou lá. Se ele continuar com a carne, o problema é dele. Não, a pergunta que ele colocou é: nós todos irmãos são ofendidos com a carne, se aquele que ofendeu souber que o outro está com a carne, Isso. Tem que trazer. Mas veja bem, muitas vezes essa atitude que nós tomamos de humilhação, embora você não tenha feito nada, pode curar o outro. Você tem que ir lá pedir. Essa é a regra. Essa é a regra. Um dos dois você tem que ir lá. Então, veja bem, nós muitas vezes provocamos. E eu tenho refletido ultimamente que o grande desastre hoje no meio da igreja chama-se língua. Nós deveríamos ouvir mais. Tiago fala isso: esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Nós somos precipitados demais para falar. Nós estamos ferindo as pessoas com a nossa língua. Porque se eu não tenho o coração tratado, a minha mente, ela já está armada. Quando qualquer coisa acontece, eu dou uma resposta pequena, mas que tem endereço. Só para comentar, você está falando bem Tiago aí mesmo. 3 versículos 8, parte B. Se alguém dormir assim, se alguém mulher que é capaz de. Isso é perfeito. É. Mas foi também Tiago 1:6. Se alguém que gosta do Filho de Deus não perder sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. E você olha
porque nós estamos numa era de muita informação e as pessoas estão falando verdades ou inverdades sem medir, e vai machucar, vai matar pessoas. Nós temos que adotar o que o Salmo 141 diz: põe, Senhor, uma tranca na minha boca. Nós não estamos tendo cuidado. Tiago fala: com a mesma língua que você glorifica a Deus, você maldiz a pessoa. É época de a gente parar mais. Paulo diz lá no capítulo 4 de Efésios, versículo 29: saia da vossa boca somente o que for útil para edificação do irmão. Essa deveria ser a tônica da nossa vida, edificar o irmão. Mas nós muitas vezes temos prazer em matar do que edificar. Efésios 4:29. Ele começa assim, essa parte B. A parte A vai: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for útil para edificar o irmão. Veja, essas provações, elas vêm para nos ensinar essas coisas. Toda aprovação, ela traz uma correção para a nossa vida. Mesmo aquelas que nós provocamos por insensatez nossa, nós vamos aprender com ela. Dificilmente você vai incorrer nela outra vez. Mas deveria. Que ele conhece antes mesmo que nosso pensar ele já sabe. Nosso falar ele também já conhece, então ele já sabe como nós vamos. Não, mas eu digo o seguinte: o nosso problema hoje é relacionamento. Você vai incorrer, pelo menos eu sou assim, no mesmo erro, porque é doloroso. Veja, você ir para a barba, acertar, olha, eu peço bem. Entendeu? Você tem que acertar, não tem jeito. E aí você fala: eu tenho que ficar antenado, porque eu não quero mais cair nessa. Não me pega mais. Senão você vai ficar na igreja e sem perdão é inferno. Não tem jeito. Quem não perdoa vai para o inferno. Jesus diz no capítulo 18 de Mateus: sobre ele está o verdugo, o atormentador. 18:34 e 35 ele fala: se do coração você não perdoar, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará. Então é uma coisa muito séria, e as pessoas hoje, por isso que eu tenho que me render à palavra. A palavra manda: perdoai e sereis perdoados. É mandamento, eu não posso fugir dele. Mas que é difícil? É. Nós cantamos aqui sobre a graça. O que nos capacita é a graça de Deus. Muitas vezes a gente comete e depois fica com vergonha de acertar. Não tenha vergonha, vai lá e acerta. Se você quiser prosperidade espiritual, tem que ir lá acertar. Mesmo assim ele foi provado. Ele fala em Jó 40 que ele precisava ter mais intimidade. Eu acho que com o Senhor, ele falou que antes ele só conhecia de ouvir falar. Acho que aquilo trouxe intimidade. Veja, é muito sério.
A gente fica analisando a situação de Jó, que Deus dá testemunho dele. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal. Então ele teve o testemunho de Deus, e Deus faz um desafio com o inimigo e fala: toca nele. Na verdade, eu acho que o inimigo faz desafio com Deus, né, pastor? Ele fala assim: se eu tirar tudo que ele tem de bom. Ele falou assim: não, o que Satanás diz? Mas também deste tudo para ele, assim todo mundo te serve. Tem filho, tem riqueza, tem tudo. Deus falou: tira os bens. Aí ele volta não satisfeito, porque ele continuou fiel. Toca na saúde dele. Ele falou: todo homem dá tudo por causa da sua saúde. Deus falou: vai lá e toca. Tem hora que eu fico olhando, analisando a vida de Jó, com a resposta dele no 42:5. Eu só conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Será que Jó era religioso, como muitos de nós? Não tinha uma experiência profunda com Deus? Jó era temente, era íntegro. Mas você tem muitas pessoas com esse quilate lá fora sem conhecer Deus. É porque essa era a cultura da época, que toda doença tinha uma causa no pecado. Hoje também, né? A religião, porque a religião te padroniza, a religião ela te dá, você fica cego com aquilo que Jesus falou no capítulo 15 de Mateus, como é tradição. Jó era tão certinho que ele consagrava em favor dos filhos. Essa é a resposta. Então, quando eu começo a olhar, Jó, por que Deus permitiu, se o homem era íntegro? Você vê pessoas no mundo sem conhecimento de Deus, perfeita, íntegra. Deus sabia que a aprovação dele iria contribuir para o crescimento. Isso aí, para uma experiência pessoal, porque Deus, ele questiona o Senhor 16 vezes. E Deus não responde nenhum questionamento dele, só fala assim: onde? Primeira coisa que Deus fala com ele, essa é posição: cinge-te como homem, que eu vou falar com você. E ele se prepara, começa no capítulo 38. Aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? O livro de Jó é muito ciência. Ali já diz o que os cientistas aprovaram depois, que a terra é redonda. Ali no livro de Jó. Eles levaram tanto tempo discutindo. Se no livro de Jó dá diz: aonde você estava quando eu estendi os céus, as constelações, e chamo todas as estrelas pelo nome? Ornamentação, estabeleci limite para o mar. Você não entende a grandeza de Deus. Você pega um rio Amazonas, deságua no mar e o mar não enche. Pastor, Jó, ele tentou se justificar com Deus, não tentou? Tentou. Talvez não seria isso que Deus queria consertar dele, porque igual o pessoal fala na classe de família, quer dar carteirada de Deus, dizer que eu sou certinho e tal. Não, ele queria, mas ele precisava de uma experiência. Quando ele avalia e fala: eu conhecia de um jeito, agora eu tenho uma experiência. E provação nos leva a ter essa experiência com Deus.
Antes ele achava que era quase perfeito. Quase perfeito. Ele achava assim, por que eu estou passando por isso? Eu não preciso passar por isso, eu sou temente a Deus. Isso aí. Eu sou íntegro. Eu faço isso. Eu já faço. Aí é. Não, ele não aceitou. Mas você vê a aprovação, o caráter de Jó, mesmo sem experiência, ele não deixou de adorar o Senhor. E ele diz à mulher: recebemos o bem, também estamos dispostos a receber o mal. O Senhor deu e o Senhor tirou. Veja, essa consciência que quando se abate sobre nós, a provação que muitas vezes nós falhamos. Jó não falhou. É igual a palavra que fala Paulo também. Você está bem no corpo. Esse texto que nós lemos em Romanos, ele diz tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Ele fala: nada disso se compara com a glória, é uma expectativa futura, quando nós temos uma esperança que nós estamos aqui de trânsito, nós temos uma pátria, nós temos uma morada que Jesus foi preparar, que não tem comparação. Glória a Deus. Quando nós trazemos isso no coração, nós enfrentamos as dificuldades, porque nós estamos olhando lá na frente. O crente não pode deixar de olhar. É interessante porque uma coisa que todo mundo aí, muitas pessoas falam em brincadeira, até piadinha, mas eu acho que é uma coisa interessante, é que o crente não tem a perspectiva de querer ir, com raras exceções. E Paulo fala sobre isso, né? Ele tinha essa expectativa aqui, ele estava esperando ansiosamente o momento que ele pudesse. Agora, eu pergunto uma coisa: nós somos eternos? Somos. A nossa vida vai passar aqui. Salmo 90 diz que a partir dos 70 é cansaço e enfado. Daqui uns dias ele está lá porque está machucado. Nós estamos com a bengalinha. A idade vai chegando, aí dói aqui, dói acolá, dói. É ou não é? Quando você estiver chegando a idade, Lia levanta lá, meu Deus, tem que aquecer. Não, é muita gente. Ó, irmãos, eu vou falar uma coisa, eu estou até orando para Jesus curar. Eu faço compra aqui para a igreja, não tem ninguém que me ajude a carregar. Todo mundo estrupiado. Os que estão aí. É. Você por aí. Ó, Miltinho escadeirado, Paulinho escadeirado, todo mundo com problema de coluna. Eu tenho que pegar as cestas que eu compro e trazer sozinho. Caixa de leite eu tenho que pegar sozinho, porque não tem ninguém. Eu não posso, pastor. Eu pegar aí, eu não aguento. Hein? Vou mandar isso para fazer pilates. E tudo jovem, Hein? mesmo ninguém está na sua idade. Não, eu faço academia para quê? E agora está caindo. Mas é duro, rapaz. Então, na igreja, olha aqui o nosso amigo aqui. Tá com coluna também. Já melhorou? Melhorou. Mas se facilitar, Paulinho olha assim, não posso não, se eu abaixar já estou doente. E é magro. Faz exercício de alongar. Eu tenho que dar graças a Deus, porque eu não tenho nada disso. Não tenho nada disso. De dois, né? Hein? De dois você não tem. Ó, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é vingança, isso aqui é vingança. O crente não pode ser vingativo, não. Uma pergunta. O espinho na carne. Não falei nada, tem mesmo. É uma aprovação de Deus? Não.
ele falou que era a prova de Deus. Ninguém, eu nunca vi escrito afirmando, mas eu, na minha percepção, o problema de Paulo foi a visão que ele teve no caminho de Damasco. Ele não teve de volta, não tinha mais a mesma. Ficou sequela. A tradição, ela faz um relatório de Paulo da seguinte maneira: Paulo era um sujeito baixinho, careca, a sobrancelha dele é grossa e se unia, cambota, com olho remelento. Não é, uai. Acabou com o nome. Viu? Hein? Ó, se você ler o livro de Gálatas, se não me engano, capítulo 4, ele diz: eu fui ter com vocês com uma necessidade. Eu estava com os olhos inflamados e vocês queriam arrancar os olhos de vocês para me dar. E ele termina, veja, com grande letra, porque ele estava tão mal da vista que ele escreveu uma letra enorme para ele se ver. Olha o livro de Gálatas. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Isso aí. Então você traduz mais ou menos o que ele sofria. De tempo em tempo, pois vos dou testemunho que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então o problema dele é na vista. E lá no final ele fala: olha que eu escrevi, porque geralmente ele tinha um camarada que escrevia para ele. Como que chama aquele que escreve? Amauense. Sabe o que é isso? Poxa, vocês não. Amauense é aquela pessoa que ele ditava e ele escrevia. Por isso que ele era ruim pra caramba. É a Síria. Uma aparência dessa. Hein? Amauense. E geralmente ele tinha uns amigos, Tércio era um deles, que escrevia. Então o espinho, ele diz que o espinho era para ele não se ensoberbecer. Se você, no capítulo 3, versículo 2 de Efésios, ele fala, veja, acho que é capítulo 2, versículo 2. Segundo uma revelação? Ele fala: veja o conhecimento. Segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Há pouco. Veja, ele tinha a revelação. As cartas de Paulo, ele escreveu muitas delas antes de qualquer escrito do Novo Testamento. Se você olhar, Gálatas foi a primeira epístola que ele escreveu, já nos anos 50. Não havia nenhum evangelho. E ele prega sem conhecer os apóstolos. 14 anos depois, ele desce a Jerusalém e vai conferir o evangelho que ele prega. É o mesmo evangelho que os apóstolos que andaram com Jesus pregavam. Não há diferença. Por quê? Porque ele recebeu como revelação. E ele fala no livro de Efésios: olha, se você estudar profundamente o capítulo 1 e o capítulo 2 de Efésios, é grandeza, irmãos. Um fala das coisas eternas antes de existir o universo, e a outra fala do grande mistério, a igreja. E Jesus, através do sangue, ele derruba todo impedimento e faz. Por isso que nós, entendendo o propósito de Deus na igreja, nós deveríamos ter mais união, deveríamos preocupar mais com a vida do outro, deveríamos estar edificando o irmão, porque foi a obra redentora, a cruz de Cristo, que selou o pacto. Havia uma briga entre gentios e judeus, a cruz de Cristo acabou. Paulo diz em 2 Coríntios que Deus estava em Cristo, reconciliando
com ele o mundo, pavimentando a estrada de retorno. Só através de Cristo você pode voltar a Deus. E a igreja é o papel, o corpo dele. Então nós deveríamos preservar a unidade dessa igreja. Efésios 7. Porque a morte do Cristo na cruz, fomos libertados. Isto é, nossos pecados são perdoados. São perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Então, Deus deu uma fartura. isso ele recebe tudo, revelação. Por isso que eu creio, irmãos, no grande mestre, o Espírito Santo. É o grande professor. Aleluia. Se você pedir, o professor entra em ação. Paulo diz, ele nos assiste em nossas fraquezas. A hora que você pedir, ele vai te ajudar. Então, quando abater a aprovação, que nem sempre vem, você deu um brado de alegria. Mas quantas provações você passa? Esse tempo todo de crente? Passou muitas? Eu não sei se eu já calejei ou estou com couro grosso. É bênção. Andar com Jesus é bênção. Não, mas com Jesus você passa até dependendo do seu eu. Veja, se você está passando por muitas, avalie a sua vida. Mas desde A correção, desde o tempo que aceitou Jesus até agora, a correção eu acho que passa por isso. só vem para os danados, só vem para os ardeiros. É o que você faz com os seus filhos. Se você for um filho obediente, Tem assim? você tem chicotadas se você obedece os pais. Para mim, você não tem que passar por isso. Tem que passar, porque Jesus também passou. Mas a aprovação você passa quando Deus quer te levar uma experiência maior. Veja, a prova de Paulo, ele ficou cego 3 dias. Capítulo 12, 2 Coríntios, eu acho, dentro da minha teologia, que aquelas coisas excelentes foi nesses 3 dias. Conheço um homem que há 14 anos, no corpo ou fora do corpo, eu não sei, que foi até o 3º céu e ouviu coisas inefáveis. Ele caiu, bateu lá na poeira, ficou cego, mas em compensação ele teve uma revelação que poucas pessoas tiveram. Não é dado ao homem conhecer. Eu ouvi. Isso aí. Tá? Então, a aprovação foi que ele foi impactado com o brilho ao meio-dia. Ele caiu, mas ele tem. Jesus se mostrou a ele. Eu sou Jesus a quem tu persegue. E ele ouviu. Ele foi ao 3º céu. Ele viu a glória e a presença de Deus. Valeu a pena o tombo ou não valeu? Então Deus quer te, quando faz, Ele quer dar alguma coisa a mais. Amém? Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, pelo dia que te vimos, desde o momento que acordamos hoje, já recebemos bênçãos. Pai amado,